Nosso vereador é Professor Elielson Santana, 15000. Deixa eu te falar, Elielson, desde já gostaria de agradecer a participação nesse projeto, pela confiança, por firmar esse pacto com Teresina, não é? Principalmente em relação à transparência pública e o uso responsável do nosso dinheiro. A gente está muito feliz e o que eu falei com um candidato do PSDB, eu vou falar aqui para você, a gente fica muito feliz de ver candidatos de partidos tradicionais que a gente vê que não tem muita manobra, como é que eu posso dizer, com muita tradição, não tem tanta essa liberdade que a gente vê. A gente vê pessoas como você aqui engajadas, a gente fica muito feliz nesse sentido. Então, desde já eu gostaria de agradecer essa participação. E isso é uma forma também, Elielson, de mostrar nossa gratidão e para você falar um pouco sobre você, sobre sua história, né, sobre suas propostas, para os nossos seguidores que seguem a gente e são muito ativos nas redes sociais. Então, desde já gostaria de agradecer. E a palavra é sua, Elielson. Fique aí à vontade de falar um pouco sobre você e sobre suas propostas. Obrigado. André, eu agradeço. Eu quero parabenizar o Curso Piauí, que eu sempre acompanhei o Instagram, tá certo? O trabalho de vocês já há um bom tempo eu acompanho, não é de hoje. E vocês fazem um ótimo trabalho no sentido de fazer uma grande provocação ao teresinense, ao piauiense. Hoje é o dia do Piauí, o Curso do Piauí, né? E a gente está vendo essa live no dia do Piauí. Espero que o povo do Piauí aprenda a fazer uma política com uma nova conduta, sem vícios, sem hipocrisia, sem demagogia, que a gente consiga, independente do partido político, independente da ideologia política, a gente tem um compromisso com o contribuinte, com aquele que paga impostos, com aquele que mantém a sociedade, com aquele que faz com que o custo público, aquilo que é investido publicamente, realmente tenha volta para a sociedade. Então, assim, eu sou Elielson Santana, essa é a minha quarta candidatura, na verdade, não é a primeira. Eu fui candidato em 2004 pelo PDT, na época eu tive 1.077 votos. Voltei a ser candidato novamente em 2012 pelo PMDB, já pelo PMDB em 2012 tive 1.623 votos. Fui candidato em 2016, tive 1.213 votos. Então tive 3 candidaturas, sempre com a mesma batida, de lisura, de ser algo diferente, de ter um pacto com a sociedade mais coerente com aquilo que a gente está defendendo. E assim, não importa o partido que a gente esteja, as pessoas elas têm que ter a liberdade de expressão, a liberdade de se posicionar e a liberdade de ver como a política deve ser tocada. E eu me sinto dentro do partido que eu componho, o MDB hoje, muita liberdade para ter a minha candidatura, para lançar os meus projetos, para lançar as minhas ideias para Teresina. E o que eu estou defendendo, principalmente, é que o vereador seja vereador. O vereador, ele não é um funcionário, ele não é empregado do prefeito, né? O vereador, ele é um cargo político que constitucionalmente é diferente do executivo. É claro que eu tenho um prefeito que a gente vai estar apoiando, que a gente vai estar pedindo voto, mas a partir do momento que eu sou eleito vereador, eu não sou funcionário do prefeito, seja ele de oposição a mim, seja ele de situação a mim. Eu não posso apenas falar contra o prefeito porque ele é a minha oposição, e eu não posso me calar porque ele é a minha situação. Então, eu parto desse princípio de que eu não me calarei, mesmo que seja situação, e eu não falarei apenas porque é oposição. Isso é um equívoco do parlamentar se comportar dessa maneira, porque isso é ser conveniente com o Poder Executivo para tentar extrair dele benefícios que se propague uma profissionalização da política e não aquilo que eu defendo, que é uma vocação da política. A política precisa ser vocação, ela não pode ser uma profissionalização. Quando o Legislativo se comporta como um funcionário do Executivo, ele passa a profissionalizar. A preocupação dele é com a próxima eleição, com a reeleição, se ele vai ser, como é que ele vai ser avaliado, ou seja, pelo partido ou pelo prefeito que está lá, se vai ser beneficiado com as pautas que ele quer. Ou seja, o vereador é um fiscalizador. O vereador, ele tem 2 coisas básicas. Ele vai aprovar o orçamento público no final desse ano para 2021, orçamento esse que ele vai no próximo ano fiscalizar. Por exemplo, os vereadores de final de mandato vão aprovar agora um orçamento para 2021. Eu, como vereador, que serei eleito esse ano, Deus vai me abençoar e eu serei eleito, serei vereador a partir do próximo ano, obedecendo o projeto Transparência Teresina
colocado aqui pelo Curso Piauí, vou fiscalizar aquilo que foi colocado. Por que Teresina só tem 17% de saneamento básico? Por que nos últimos 40 anos não conseguimos sair disso? O que foi feito ano passado com os 19 milhões que a Prefeitura de Teresina arrecadou com as multas no trânsito? O que foi feito com esse dinheiro? Foi destinado para quê? Por que Teresina gastou 50 milhões com mídia e 38 milhões com políticas para idosos, para jovens e para mulheres? O que está acontecendo? Ou seja, eu quero saber por que isso. Por que lá no bairro Areias não tem rua adequada, não tem saneamento básico, não tem água potável? Por que em determinados bairros está faltando, ainda tem muito alagamento? Por que a Zona Leste de Teresina ainda sofre com tanto alagamento? Por que lá no Mucambinho, a Praça da Telemar, tem 3 prédios públicos abandonados, 3 escolas públicas abandonadas, o ginásio Pato Preto abandonado? Ou seja, eu sou um fiscalizador, como vereador, eu sou um fiscal. Na verdade, eu já faço isso agora como cidadão. O Curso Piauí faz isso como um Instagram que está observando com cidadãos. E eu posso fazer isso como cidadão, mas como vereador, eu tenho uma obrigação de fiscalizar e de apontar para a sociedade esses erros. E é dessa forma, André, que a gente vai agir enquanto parlamentar. Bacana. Muita gente participando, Elielson, muita gente aí apoiando, a gente vê aqui nos comentários. E vamos falar agora um pouco das propostas. Além de fiscalizar, que é um dos papéis mais, na nossa visão, é o papel mais importante do vereador fiscalizar, mas além de fiscalizar, quais são suas pautas aí, quais são suas áreas que você acredita que vai priorizar? Tem algumas áreas, André, que são primordiais para mim, que já me acompanham há muitos anos. Eu tenho uma preocupação muito grande com o saneamento básico. As pessoas, quando falam de saneamento básico, elas só falam de galeria e de esgoto e água potável. Tudo isso tem a ver, claro. Mas, por exemplo, a proliferação do calazar em Teresina é problema de saneamento básico, porque a culpa não é do cachorro, e sim da falta de saneamento básico que propaga o mosquito que vai picar o cachorro. A destruição, aquela quantidade enorme de água-pé nos rios, principalmente no Rio Poti, que é um rio que é mais parado do que o Parnaíba, é culpa do saneamento básico. Nós temos várias doenças tropicais e temos aqui um HDIC, um hospital que é referência, né, em doenças infecto-contagiosas, é culpa da falta de saneamento básico. Então, o saneamento básico, ele é toda uma articulação, uma cadeia de coisas que muitas vezes não se fala adequadamente e efetivamente sobre ele. Isso é uma bandeira, a defesa dos nossos rios, é uma bandeira intransigente que a gente vai fazer. Quando a gente fala de juventude, e fala de idoso, fala de criança, você vai observar que há 10, 20, 30 anos atrás, as pessoas ocupavam mais as praças públicas, as ruas, sentavam na porta, ia para a quadra e tinha mais gente e você não tinha medo. Hoje ninguém ocupa a praça, ninguém ocupa uma quadra. Se você presta atenção que as chamadas peladas de futebol que aconteciam nos campinhos dos bairros, elas não acontecem mais. As peladas são em campo privado, só acontece em campo privado. Por quê? Porque o medo é muito grande, porque nós não ocupamos mais o espaço público. O espaço público tem que voltar para a sociedade. Eu tenho que ter a tranquilidade de andar na praça pública. Eu tenho que ter a tranquilidade de andar numa quadra pública. Então, assim, é preciso que nós entendamos que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Juventude, a Secretaria de Ciência Social, que trabalha, elas têm que fazer projetos articulados para devolver para a sociedade o direito de ir e vir, que está na nossa Constituição, de usufruir. Esses prédios que eu disse a você, que estão abandonados, por exemplo, no Mucambinho, eu observei que em todos os bairros de Teresina nós temos prédios abandonados e são prédios públicos. Teresina é uma cidade que tem um calor muito grande, e Teresina tem muitos estudantes. E por que não se não transformam esses locais, que são ex-escolas que estão fechadas, prédios que estão fechados, em salas de estudo, salas com a simples cabine de estúdio. Aqui na Zona Leste tem, ao lado do Coco Bambu, um concentra, que o cara chega lá, paga, ele senta na cabine de estudo dele e fica o dia todo estudando. Na periferia não tem como estudar. E aí você não cria, vamos dizer assim, a chamada possibilidade de oportunidades que nós temos que garantir a todos. Se nós temos uma democracia, é preciso que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Pega o prédio público, não tem mais aluno, não é mais escola, não teve mais, desativou.
Cara, faz uma salinha aqui por menino estudar, bota ar-condicionado, internet topada para eles poderem pesquisar e quem quiser vir estudar, fique à vontade para vir estudar. Então isso é uma realidade, né, que a gente tem que perceber que é preciso que a Prefeitura de Teresina possa investir. Agora, isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando nós tivermos vereadores compromissados com a cidade, com a fiscalização dos recursos públicos. Eu tenho que entender, colocou numa praça, determinada praça, uma academia para idosos. Contratou um professor de educação física, fez um projeto através da CEMEL. Cadê a CEMEL? A CEMEL existe ainda? Fez um projeto através da CEMEL para fazer um concurso para professores de educação física, que esses professores estejam em determinados horários, de 5 da tarde às 10 da noite, para receber pessoas idosas, porque o idoso vai sair de casa sozinho para ir para a suposta academia que é aberta numa praça pública? Não vai. Então, assim, é com muita tranquilidade que a gente vai definindo projetos. Eu costumo dizer que a visão do vereador, ela não pode ser uma visão específica, ela tem que ser uma visão cosmopolita. Eu não posso aqui, eu vou defender aqui só a bandeira aqui de defender os cachorros. Eu tenho 5 cachorros na minha casa. Eu amo cachorro, se eu pudesse teria mais. Mas eu não posso defender só levantar uma bandeira do cachorro, porque eu estarei me apoiando num sentimentalismo que atrapalha a análise política da conjuntura de uma forma geral. Eu estarei deseducando a sociedade. E a política, ela tem uma função pedagógica. Quando nós estamos aqui discutindo algo politicamente, nós pedagogicamente estamos provocando as pessoas a pensar alguma coisa. E eu me estruturei nesses últimos 16 anos que eu sou candidato. Você vê o quanto é difícil alguém ser vereador em Teresina, lutando com as próprias pernas, o quanto é difícil alguém ser vereador em Teresina, buscando o voto consciente e o voto livre. Há 16 anos eu sou candidato. Me lembro que na primeira eleição eu pesava 68 quilos, hoje eu peso 114. Eu aumentei os quilos, eu queria aumentar os votos, entendeu? É sempre 1.000 e alguma coisa, 1.000 e alguma coisa, 1.000 e alguma coisa. Então, assim, mas serve para você analisar. Qualquer pessoa que quiser se colocar para a coletividade, ela vai ser questionada. Eu, graças a Deus, sempre me coloquei, tenho muita segurança naquilo que faço, conheço como é que funciona a política no Piauí, a política em Teresina, concordo com algumas coisas, discordo de outras, conheço políticos, mas sou candidato das minhas ideias, daquilo que eu aprendi. Quem me conhece, quem sabe a minha história, meu Instagram está aí, eu não apago nada do que eu posto. Então, assim, eu não tenho nenhum medo daquilo que eu estou me propondo a fazer, que é fiscalizar. Eu quero ser um vereador de rua. Eu não consigo entender porque Teresina tem que saber. Até que me prove o contrário, pelo que eu sei, o vereador em Teresina, ele tem a obrigatoriedade na Câmara Municipal de estar lá de segunda a quinta pela manhã. Segunda a quinta pela manhã, ele tem a obrigação do expediente. De segunda a domingo à tarde, sexta pela manhã, ou seja, todos os dias à tarde, e sexta o dia todo, sexta, sábado, domingo, o vereador está livre. Mas ele está livre para quê? É para ele ficar em casa, porque de segunda a quinta ele já botou os projetos? Não. É para ele andar nas ruas da cidade. Eu pergunto nos bairros, passou nos últimos 4 anos, sem ser eleição, um vereador aqui, sem ser para pedir voto, para propor uma reunião, para escutar a sociedade? Não passou ninguém, a gente nunca viu nenhum vereador. Mas Teresina tem 29 vereadores. Não é possível que um vereador não tenha ido num bairro, convocado aquela coletividade, ter escutado aquele bairro para escutar as suas alegações, né, as suas deficiências, e a partir daí propor algo à prefeitura. Olha, eu quero propor aqui algo que eu escutei lá na Zona Norte, ou na Zona Leste, ou na Zona Sudeste. São 29 vereadores que durante 4 anos não passam nos bairros, mas chegam com muita força na época da campanha. E de repente, na época da campanha, eles estão presentes através de muitas pessoas. Então, a dificuldade de alguém ser eleito com as próprias pernas é algo muito complicado. E nós temos que fazer com que as pessoas tenham a coragem de votar de forma livre e consciente. Eu acho que essa é a nossa principal luta, André. Léo, a gente defende muito, principalmente nesse final que você falou, né, das pessoas votarem de forma livre, consciente. E já que você teve a oportunidade de falar em relação a você, em relação às suas áreas de atuação, não é? Você tem um histórico aí de 4 eleições, né? Está na 4ª eleição. Eu acho que é até interessante você compartilhar um pouco qual a dificuldade, né, desses candidatos, né, que entendem que estão buscando esse voto consciente, esse voto livre na política
teresinense? Qual a dificuldade que esse candidato tem de ser inserido e até, eventualmente, né, ser eleito nesse sentido? Primeira questão, André, se nós... Eu vou te interromper rapidamente, só porque eu me lembro, no dia que você assinou nosso termo de compromisso, eu estava com minha esposa no carro, e a gente viu seu Instagram, e você filmou, você estava passando uma rua, e você filmou, aparentemente, na casa de um vereador, e tinha muita gente, né, na calçada, eu acho que eram 7 horas da manhã. 7 da manhã. 7 horas da manhã. E você questionou isso, eu me lembrei agora e eu queria pontuar, mas é justamente sobre isso que a gente queria falar. Exatamente. Veja bem, a primeira coisa, André, se nós observarmos bem, se Teresina observar bem, dos 29 vereadores que nós temos em Teresina, poucos são vereadores de verdade. A maioria são pessoas que foram eleitas com apoio, né, de deputados estaduais, federais, senadores, né, ou foram eleitos por um partido político que botou todos os votos nele. Ou seja, mas poucos vereadores têm legitimidade e liberdade para exercer o cargo de vereador. Partindo disso, né, compreende-se que esses vereadores eleitos dispõem de uma superestrutura que é muito difícil de alguém que vem de baixo se inserir dentro de um debate e simplesmente pelo debate conquistar uma vaga. É muito difícil, porque você enfrenta superestruturas. É disseminado na sociedade uma ideia de que a política não tem mais jeito, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo está aí para enganar. Essa disseminação dessa ideia só favorece a quem já está dentro do sistema e dentro dos vícios políticos, porque você iguala todo mundo. Então, se o André, por exemplo, daqui a 2 anos, 4 anos, entender que pode se candidatar, alguém vai dizer assim, mas o André fez aquela plataforma porque ele queria ser candidato. É como se o André não pudesse fazer nada nessa vida como uma pessoa de boa índole e depois se candidatar. Tivesse que colocar tudo em dúvida daquilo que o André é como pessoa e daquilo que ele tem como história de vida. Então, quando alguém se lança pela primeira vez, quando há 1 ou 2 anos antes, que ele começa a conversar com os amigos dele, todo mundo apoia. Vamos lá, cara, vai lá, vamos encarar, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Tanto que eu tenho muito orgulho que eu vou para a minha 4ª campanha, nas outras 3, são 16 anos, eu sempre tive 1.077, 1.623, 1.213. E eu sei quem são as pessoas que votam em mim há 16 anos, mesmo eu perdendo todas as campanhas que eu perdi. Eu sei ir na casa da pessoa... Você não perdeu, você só não foi eleito, mas você não perdeu. Isso, muito obrigado. Eu só não fui eleito, mas eu sei, André, ir na casa, eu sei qual é a casa que eu vou hoje e olhar para a pessoa e falar assim, poxa, você vota em mim desde 2004, eu estamos em 2020 e eu nunca ganhei eleição. Então isso é um orgulho que eu tenho. Um sentimento muito bom que eu tenho. Ir na casa da pessoa, bater na porta dela e ele dizer assim, poxa, Léo, por que tu não tem um apoio, por que tu não tem uma ajuda mais forte? Eu disse, se eu tiver esse apoio tão grande, essa ajuda tão forte de um outro político, eu vou perder a minha liberdade de falar, de ser o que eu sou. Então eu tenho que conservar o direito de contestar, eu tenho que conservar o direito de me perguntar por que Teresina não pode ter ônibus com ar-condicionado. Eu tenho que conservar em mim o direito de perguntar por que as linhas de ônibus em Teresina são monopolizadas. Eu vejo outros estados que têm linhas de ônibus, que têm várias empresas operando na mesma linha de ônibus. Um ônibus mais simples, um ônibus mais sofisticado, dependendo de quem queira pegar o ônibus, até para evitar que as pessoas peguem seus carros e possam sair. Ou seja, eu tenho que me permitir fiscalizar quem é que está, por exemplo, de quem a Prefeitura de Teresina compra todos os medicamentos para os hospitais de Teresina. Quem é que está oferecendo? Se alguém está ganhando alguma coisa com isso, ou se está tudo certo, está tudo legal, e eu posso chegar na tribuna e dizer assim, olha, todas as licitações foram feitas corretamente pela Prefeitura, não importa que o prefeito seja, eu tenho que ter a segurança, e não é porque é de oposição ou de situação. É o que eu estou falando. O parlamentar, ele precisa de liberdade. Se o parlamento não tem liberdade, o povo não tem voz. O prefeito, o governador e o presidente não são a voz do povo. A voz do povo são os vereadores, são os deputados estaduais, são os deputados federais, são os senadores. Eles são legisladores. Montesquieu já dizia, mesmo na tripartição dos poderes, existem 3 poderes que devem existir de forma harmônica.
Mas entre esses três poderes, o principal é o legislativo, porque é ele que é a voz, é ele que aponta o dedo, é ele que tem a coragem de falar: isso aqui eu estudei, aqui essa licitação, isso aqui não está certo, eu vou convocar aqui o secretário de saúde para ele se explicar e dizer por que isso foi feito dessa forma. Eu posso estar errado, ele vai lá e quebra minha cara e se explica. Mas eu tenho que ter o direito de contestar e de levantar a dúvida. O direito da dúvida é garantido ao povo através de uma democracia indireta, que é a nossa. A democracia grega era direta. Aqueles que tinham o direito de ser cidadão, eles se representavam. A nossa democracia, ela é indireta. O cidadão elege alguém para dizer: olha, eu tenho que trabalhar hoje, vou sair de casa cedo, eu sou mecânico, ou eu sou motorista de ônibus, ou eu sou um estudante, eu sou um professor, eu não tenho tempo para viver a política. Então você está pago, né, pelo contribuinte para você fazer tudo isso por nós e nos falar se tiver alguma coisa errada. Ah, mas eu sou legislador, aliás, eu sou aqui o representante do povo, eu mandei fazer um asfalto em tal lugar. Vereador não manda fazer asfalto. Eu mandei fazer uma quadra em tal lugar. Vereador não faz quadra. Eu mandei fazer uma rua aqui e fazer galeria. Vereador não faz galeria e não manda fazer rua. Vereador está mentindo quando disse que fez isso. Ele pode se aproveitar da influência dele com o prefeito para em determinado bairro ele fazer isso, ter aquela população daquele bairro e aí sim criar um vício político maligno para a sociedade. E ele não tem liberdade de contestar e nem colocar nada em dúvida daquele prefeito. Por quê? Porque o prefeito atendeu o pedido dele, que era colocar asfalto naquele bairro. Então, é muito difícil para quem está começando se colocar, pedir voto, se inserir na política. Mas esse ano nós temos 691 candidatos. Não é possível que até o final não apareçam mais para assinar o termo de transparência, que na verdade é um termo que não é um termo apenas que mostra uma intenção. Não significa que você será o grande político da sociedade, mas mostra também que está bem intencionado. Verdade. Amanhã a gente vai lançar, né, a gente vai divulgar quais foram os candidatos que não assinaram, que nem responderam a gente, então a gente vai postar isso amanhã nesse sentido. Outro ponto que eu acho muito importante, aliás, principalmente você aí tá navegando durante várias áreas, é em relação à mobilidade, né? Mobilidade urbana. A gente viu aí que tem inúmeras pessoas reclamando, principalmente, né, de como foi feito esse projeto. Qual a sua análise em relação a essa mobilidade urbana e quais seriam as possíveis soluções aí na sua mente que seria possível implementar? André, Teresina gastou nos últimos 4 anos, R$500 bilhão para, dizem que era para, como é que eu posso falar aqui a expressão que eles gostam de usar? Eles queriam integrar a Teresina. Esse R$500 bilhão desintegrou a Teresina. Ele não está integrado. Então nós copiamos um projeto de cidades como Curitiba, como Buenos Aires, na Argentina, né? Tentamos fazer tudo isso dentro de uma cidade em que não dava para fazer mais pistas. Dentro de uma cidade, se você pegar ali o São Joaquim, não sei se você conhece o São Joaquim na Zona Norte, ali perto da Lagoa do Norte, você pegar a avenida principal de São Joaquim, onde a Avenida dos Ônibus é bem no meio, e nas duas laterais são as mãos. Você pensa que está ficando louco quando você está andando lá. Então, ou seja, todo esse dinheiro poderia ser investido, por exemplo, numa nova frota de ônibus para Teresina. Vamos começar de forma simples. O Teresinense precisa de que as linhas de ônibus não sejam monopolizadas, que mais empresas possam explorar uma mesma linha de ônibus para você gerar uma competitividade. E aí, se você tem 2 empresas numa linha de ônibus, você tem mais oportunidade. Aquela empresa ela presta um serviço melhor. Esse ônibus aqui pode passar, vou pegar o outro. Porque ele tem ar-condicionado, esse aqui não colocou. Então, eu tenho que gerar competitividade. É uma concessão pública a questão do transporte e da mobilidade urbana. Então, essa integração, ela na verdade só serviu para que houvessem obras essas que não mudaram e que pioraram, um fechamento de retornos. Nosso vereador é Professor Elielson Santana, 15000.